Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui e é um prazer tê-los conosco para assistir essa palestra, que é de grande proveito para aqueles que entendem, principalmente no Espiritismo, né? E a nossa palestrante de hoje é a irmã Ivana, todos já conhecem, não precisa mais apresentar. E ela vai falar debaixo desse tema, a importância do pensamento. Tema muito importante. E para iniciarmos, eu vou fazer a prece inicial. Pai, nesse instante, queremos elevar nosso pensamento até o alto, para assim podermos entrar em contato com a espiritualidade maior, com nosso Pai, com seu Filho Jesus Cristo, para que possamos assim entender melhor o que vai ser discutido aqui. Queremos pedir para que todos entendam o que vai ser dito aqui e que fique gravado em suas mentes para sempre, assim dizendo. E que a nossa palestrante, através de palavras simples, possa expressar seus pensamentos para que possamos entender cabalmente. E nesse instante, queremos pedir a ajuda para que permanecemos todos em contato com o alto e entendemos melhor os teus ensinamentos, Jesus. Que assim seja. Uma palavra humana. Vou ver se dá para falar assim, né? Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos nesta tarde de hoje, onde nós iremos falar sobre a importância do pensamento. Quando a gente fala a palavra pensamento, né? E aí eu pesquisando fui primeiro ao dicionário. O significado de pensamento: substantivo masculino, ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou de meditar. Faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias. Inteligência. Ato particular da mente. O resultado deste ato. Reflexão, modos de pensar, opinião e pontos de vistas. Isso aqui é tudo a definição de pensamento. E segundo a psicologia, o pensamento faz parte da nossa essência. Eles dão sentidos e significado para as nossas experiências, despertam nossos sentimentos e estão presentes durante todo o tempo ao longo da nossa vida. E ainda diz, é o simples ato de pensar, é o simples ato de não pensar, ou seja, está dizendo que o simples ato de não pensar em nada já significa que você está pensando em alguma coisa, segundo a psicologia. Pensar é manter a concentração focada em apenas uma ideia e dela ir até o final. Ter pensamentos é deixar fluir tudo que vem na mente, sem manter ou o foco ou a preferência. Então, pensar, segundo a psicologia, é manter uma ideia focada ou concentrada em uma ideia. Manter a mente focada ou concentrada em uma ideia. E ter o pensamento é deixar fluir tudo que vier à sua mente. Ainda sobre a psicologia, que eu achei bastante interessante, existem 4 tipos de pensamentos fundamentais. O pensamento intuitivo emocional, o pensamento intuitivo mental, o pensamento intuitivo psíquico e o pensamento intuitivo espiritual. Vejam que, de acordo com a psicologia, estudos atualizados, todos são intuitivos, vem de uma intuição. O emocional, o mental, o psíquico e o espiritual. Aí diz aí, o pensamento intuitivo
ele continua sendo, para a psicologia, um enigma. Eles dizem que não conseguem compreender por que essa intuição, porque é intuitivo, mas que existe. Acho que ele só usa a palavra. Segundo a ciência, ele vai mais adiante, né? Na intuição, que produz uma área no cérebro para ela. Que o pensamento intuitivo significa que o cérebro produz uma área próxima à glândula pineal, que está no meio das nossas sobrancelhas. Ou seja, entre as sobrancelhas, bem no meio da testa. A intuição não é controlada voluntariamente, mas aparece como uma espécie de inspiração. Aí eles pensam, que inspiração? Que intuição? Sabe que o pensamento, segundo a psicologia, ativa essa glândula pineal, que está aqui entre as nossas sobrancelhas. E eles dizem que essa glândula capta a informação do mundo espiritual por ondas eletromagnéticas, como um telefone celular. Pronto. Aí até aí os estudos ainda estão descobrindo. E antes para a gente começar, vendo essa questão, eu trouxe para vocês, nessa tarde de hoje, o senhor Masaru Emoto. Eu trouxe um vídeo para que a gente possa assim compreender como como a psicologia explica que é uma intuição e que ativa essa glândula. E a gente vai mais além. Através dessa experiência. E agora, gente? Você acha que sabe o poder da água, o poder dos seus pensamentos, o poder das palavras? Então, isso é um poder muito grande, um poder maior do que nós podemos imaginar, poder maior do que nós levamos a sério. Então, eu assisti um documentário chamado O Poder da Água. E é um documentário do Dr. Masaru Emoto. Ele fez um experimento com a água e começou a ver os flocos de neve cair, e nós sabemos que os flocos de neve têm cristais. E ele queria saber se a água também teria o mesmo processo de cristalização. Então, ele decidiu pegar amostras da torneira e amostras de uma cachoeira da natureza e, com isso, pegar algumas amostras, colocar em recipientes e congelar essas gotas de água de diferentes lugares. O resultado foi que realmente a água também tem cristais, e diferentes cristais dependendo de onde vem. Ele constatou que na água da torneira não havia cristais, e na água da natureza havia cristais belíssimos, muito lindos. Então ele começou a pensar que o que poderia afetar o crescimento desses cristais dentro da água. Então ele começou a fazer testes. Ele começou a fazer testes com música, ele começou a fazer testes com pensamentos, com palavras. Isso tem a nos mostrar que tudo tem poder. Agora vamos lá, um por um. O primeiro teste foi com música. Ele colocou a água da torneira perto de uma música de Mozart e ele reparou que o cristal crescia, que aquela água da torneira que não havia cristais, recebendo a música, ela voltaria a ser uma água cristalizada de novo, assim como as das cachoeiras, a da natureza. Veja o que acontece quando a submetemos à música de Mozart. Mozart, Serenata em Sol Maior.
uma sinfonia de Beethoven. Sinfonia número 9, do Novo Mundo. Depois ele colocou palavras, determinadas palavras, na garrafinha de água também da torneira, que não havia cristais. Ele começou a colocar palavras. E essas palavras, por exemplo, palavra estúpido, por favor, obrigado. E dependendo das palavras, a água formava cristais deformados ou cristais perfeitos. E ele constatou que as palavras têm o poder de cristalizar a água. A primeira palavra exposta à água foi arigato. Ela significa obrigado em japonês. O resultado foi a formação de uma linda estrutura cristalizada. Por outro lado, foi assim que a água reagiu quando usamos palavras negativas como seu idiota. Você me dá nojo. Vou te matar. Vamos fazer? Faça isso. Guerra. Paz. Guerra. Paz. Obrigado. Palavras bonitas causam a formação de belos cristais. Palavras suaves causam a formação de cristais suaves. Quando a água se manifesta para nós, sob a forma de cristais, ela nos revela o poder oculto das palavras. Amor e gratidão. Depois algumas pessoas fizeram alguns experimentos com arroz doce e foi uma família. E eles falavam obrigado e eu te amo para um pote de arroz doce. E estúpido, alguma outra, eu te odeio, qualquer coisa assim. Um ficou preto, o outro ficou amarelo e cheiroso. Então, o poder da palavra também havia, e muitas pessoas fizeram esse experimento em casa e publicaram para que realmente fosse mostrado que o resultado realmente era verdadeiro, não era mentira. Uma mãe e seu filho tiveram uma ideia para testar em casa. Eles fizeram um experimento colocando arroz cozido em 2 potes de vidro. Todos os dias diziam obrigado para um e seu idiota para o outro. O estudante deu seguimento à experiência por um mês. No final do mês, o arroz que ganhava obrigado tinha um cheiro delicioso, como o do arroz maltado. Já o arroz que era alvo do xingamento ficou preto e com um cheiro desagradável. Depois ele colocou algumas pessoas para tentarem fazer uma linha de pensamento positivo com água também não cristalizada, e a água se cristalizou depois de receber pensamentos positivos. Para o primeiro copo, todos os participantes agradeceram. Primeiro disseram alto e em seguida com os olhos fechados. Depois procuraram mudanças na água. Obrigado, água. Nós vamos cuidar bem de você. De repente, um pequeno cristal surgiu da escuridão do microscópio e começou a crescer bem devagar. Revelou o surgimento de um único cristal, claro e simples, como se ele resumisse o pensamento de todos os participantes. O que eu quero dizer com isso é que se isso acontece com a água, gotas de água de fora, tiradas da torneira, você imagina o que isso acontece dentro do nosso corpo, que mais 50% é água? Você pode imaginar os sentimentos que vêm de você com a água que está em você? Então é como o Messias dizia, a gente tem que vigiar nossos pensamentos, nós temos que tentar melhorar o que nós pensamos, o que nós fazemos,
porque isso influencia muito, e principalmente na nossa saúde mental e física. E esse experimento mostra realmente isso, que o pensamento tem uma força que nós ainda não sabemos a potência disso, e se usarmos para o bem, isso pode nos recompensar muito. Então, eu gostaria de indicar mais uma vez a meditação. A meditação é uma limpeza da sua alma, uma limpeza da sua mente. Você tem mais discernimento para entrar no fluxo da vida, escolher os melhores caminhos, suportar os momentos menos bons. Isso tudo com a meditação torna-se muito mais fácil. Gente, e é gratuito, é fácil. Não é fácil, é gratuito. Você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Basta você começar. É muito bom. Em alguns casos, a água cria lindos cristais hexagonais, mas em outros casos, ela cria uns cristais deformados, ou não cria cristal nenhum. O que a água está tentando nos dizer com essa cristalização? Para mim, a natureza é a raiz de tudo. Tudo aquilo que está em sintonia com a natureza vai se manifestar na forma de um lindo cristal hexagonal. Tudo aquilo que não está em sintonia com a natureza não vai se manifestar dessa forma. Eu acho que essa deve ser a mensagem que a água está tentando nos passar, utilizando a si mesma como um meio. Nesse canal eu quero também começar a compartilhar. Então vejam aí, a gente pode fazer em casa, com palavras também, com sentimentos. E ele diz assim: o que é o pensamento? É a faculdade de pensar logicamente, refletir, força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade são elementos plásticos e organizadores. Aí eu trouxe a experiência, que o senhor Masaru Emoto, ele demonstrou a força dos pensamentos e sentimentos na água, que a gente acabou de ver. Ele disse que as energias vibracionais humanas, os pensamentos e as palavras e ideias afetam a estrutura molecular da água. E também vocês puderam ver também do arroz. Quais as consequências do uso do pensamento? Sabemos que os nossos pensamentos exercem um forte poder sobre nós, inclusive sobre o nosso corpo físico. Por isso, a importância de sempre estarmos atentos ao que estamos pensando. E aí o Evangelho traz para a gente vigiar os pensamentos, porque podem favorecer ou não o nosso bem-estar físico e espiritual. E quais as consequências do uso do pensamento? Os pensamentos podem ser tão intensos que podem acabar em crise de ansiedade, por exemplo, apresentando sintomas como taquicardia, sudorose, falta de ar e uma angústia muito grande de motivos muitas vezes inexplicáveis. E é isso mesmo, quando a gente do nada começa a pensar em uma coisa, talvez assim uma doença, e aí a pessoa começa a pensar, ou então a gente começa a atrair as energias, e aí o pensamento pode se transformar, mudar nosso corpo. A gente pode responder, o corpo da gente pode responder com esses sintomas. Não é novidade que a depressão, a ansiedade, a raiva e os sentimentos similares estão relacionados às doenças cardíacas. Uma alta dose de estresse, por exemplo, pode fazer o coração bater mais rapidamente e aumentar a pressão arterial, acelerando assim a possibilidade de um infarto. Aí estamos continuando ligados no pensamento. Joana de Ângeles, e aí trazendo para a nossa doutrina, a doutrina espírita, Joana de Ângeles, que ela é a mentora de Divaldo Franco, ela diz: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. A vibração que sintoniza com as ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Joana de Ângeles. Nós temos na doutrina espírita, nós temos o livro dos Espíritos, que é a nossa cartilha,
onde Kardec traz as perguntas. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, traz uma série de perguntas sobre os pensamentos. No item 1, penetração dos nossos pensamentos pelos espíritos. E aí, os espíritos fazem a pergunta. Kardec faz a pergunta aos espíritos, perdão. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E eu vou ler aqui para vocês. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquela coisa a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhe interessam. Então Kardec pergunta e os espíritos respondem que eles veem tudo que a gente pensa, mas eles veem principalmente o que interessa a eles. A pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aí ele diz como resposta: conhecem, muitas vezes, aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Ou seja, eles veem os nossos pensamentos mais secretos. A gente não consegue esconder deles. E a gente passa a vida toda pensando, né? Talvez alguém que eles nem veem. Na pergunta 457, ele pergunta: assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podem fazer a essas mesmas pessoas depois de morta? Ele pergunta, né? Então, eu posso esconder uma coisa de uma pessoa que está encarnada, e quando ela desencarnar, eu vou poder continuar escondendo dela? E aí eles respondem: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Ele responde. Então aqui ele diz assim, que não podem esconder, porque além de outros espíritos que estão vendo tudo que a gente pensa, tudo que a gente pensa, né? Só que também não são somente os espíritos sofredores que veem tudo que a gente pensa. No item 2, as influências ocultas dos espíritos sobre os nossos pensamentos, a gente vai pular aqui para a pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Ou seja, até aqui a gente viu que eles veem o nosso pensamento, que eles veem a nossa intenção. E eles têm influência sobre isso, ou eles simplesmente só veem o que a gente pensa e o que a gente faz? E aí eles dizem, nesse sentido, a sua interferência é maior do que supondes, porque muitas vezes, frequentemente, são eles que vos dirigem. E aí a gente traz assim, a doutrina traz bem claramente para a gente isso, que além deles verem, muitas vezes eles interferem nos nossos pensamentos e por muitas vezes eles que nos dirigem. Eu estava vendo e estudando sobre o pensamento e eu vi que na época de Jesus, Paulo de Tarso, ele junto com Jesus, a frase de Paulo de Tarso que diz assim: somos todos observados por uma nuvem de testemunhas. E na época de Jesus, Pedro, os discípulos, junto com Jesus, que Jesus andava, que Jesus fazia atendimento, eles também tinham pessoas sofredoras, pessoas que eram obsediadas por espíritos sofredores. Né? Pedro, que andava muito com Jesus, tinha uma casa que era a casa do caminho. Então lá eles atendiam, eles conversavam, eles faziam o que as casas espíritas fazem hoje,
doutrinava aquele espírito. E aí tem uma passagem na Bíblia que Jesus vai na cidade, eles recebem pessoas obsediadas. E aí Jesus vai numa cidade junto com Pedro, chamada Gadarra, a cidade, e aí vai passando pelo cemitério. E aí tem um jovem que mora no cemitério. E esse jovem é tido como louco. Os pais expulsaram ele, porque ele tem várias loucuras para ele, né? E esse jovem, ele estava obsediado. E os pais não sabiam, não compreendiam. E aí Pedro chega para ele, aí Jesus pergunta para ele, como te chamas? E aí o jovem disse, eu me chamo Legião. Tem esse texto na Bíblia, né? E aí o espírito, né, que não é o jovem, diz, eu me chamo Legião. Então não é só um, são vários. E aí o espírito, Legião, pergunta a Pedro. Ele diz a Pedro, ele com Jesus, eu sei quem é. E quem você é? Então ele diz que conhecia Jesus. E Pedro vai se afastando e se escondendo atrás de Jesus, porque ele não tinha a autoridade moral que Jesus tinha. E aí foi naquele momento que Jesus, que na passagem diz que Jesus, para ajudar aquele jovem, pegou essa legião, esses espíritos, e pediu para expulsou nos porcos. Porque naquela época, naquela cidade daquela época, os porcos vendiam muitos porcos, né? A economia era mais por esse lado aí. E aí, por isso que a gente procura entender essa passagem. Na pergunta 460, Kardec pergunta, temos pensamentos próprios e os outros que são sugeridos? Aí a resposta, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoreis, pois, que muitos pensamentos vos ocorrem, e a um só tempo, né, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e que vos deixo na incerteza, porque tendem em vós duas ideias que se combatem. Então, quando ele diz assim, temos os nossos pensamentos e os que são sugeridos, com certeza, os irmãozinhos os espirituais, eles têm o nosso pensamento e os que são sugeridos por eles. E como distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos que são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. O pensamento próprio são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. É aquela questão que a gente, de repente, eu vou ali na casa do vizinho. Vou brigar, porque ele falou de mim, porque eu vou brigar. E aí, esse pensamento é o seu. Aí vem aquela intuição. Não vai. Então, já foi uma sugestão para você não ir. Então, esse pensamento já não é seu. É de um protetor, do seu guia espiritual. É uma sugestão. Então, isso é um exercício que a gente dá para descobrir. Na pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou um mau espírito? E aí, ele diz, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham, senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, se eu estou querendo brigar com aquela pessoa, se eu estou querendo fazer uma coisa que não é certa, e vem um pensamento, não vai. Então, é uma coisa boa. Não é isso? Então, é uma sugestão boa. Então, é um espírito bom que está me pedindo, me aconselhando. Mas se você sabe que vai fazer errado, vai brigar com o vizinho, e aí você começa na sua mente, faz. Então, aí não é uma coisa boa. Com que fim os espíritos imperfeitos, então, nos induzem a fazer o mal? Aí a resposta é bem simples. Para nos fazer sofrer como eles. Então, quando o obsessor, ele pede para a gente fazer o mal, porque ele é sofredor, é porque a maneira
lembra que ele desencarnou, ele continua lá. Então, é por sofrimento, ele quer que a gente sofra como ele. Ele partiu daquela mesma maneira. O pensamento pode ser controlado, então, depois de tudo isso que a gente viu aqui. Quando você conta, e a gente faz essa experiência, vou contar de 1 a 10. A sua mente está pensando em quê? Eu mesmo já fiz muita experiência, quando eu estou muito estressada no meu trabalho. Eu conto de 10 a 1 e eu vou relaxando, vou respirando. Quando você se concentra na sua respiração, a sua mente está pensando em quê? Será que a gente já fez esse exercício de se concentrar na respiração? Quando a gente fazia meditação, a gente fazia muito isso aqui no centro. Quando você se concentra em qualquer atividade que está fazendo, a sua mente está pensando em quê? Quando fazemos uma meditação guiada, não estamos controlando a direção da mente? A mente não pode se concentrar em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Você pode fazer uma coisa com o corpo e estar pensando em outra coisa, mas não vai estar concentrado nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente faz ou uma coisa ou outra. E como bem utilizar o pensamento? Com a mudança de pensamento negativo para o pensamento positivo, o processo de comunicação com a própria pessoa melhora, promovendo assim o autocontrole de confiança. Nós estamos vendo aí a moça com os pensamentos negativos, né? E essa outra já está com um pensamento positivo. E aqui já tem duas mentes pensando, né, em sintonia com pensamentos positivos. Eu queria aqui fazer bem rapidinho com vocês um exercício diante dessas perguntas de limpar a mente, porque a gente não pode deixar de pensar, parar de pensar. Você pensa, só penso coisas ruins, só penso coisas boas. Aí se você só pensa uma coisa ruim, como eu faço para melhorar o pensamento? Para mudar a sintonia? Deixa um pensamento ir, deixa outro pensamento vir. E aí eu vou botar bem rapidinho uma música e eu vou pedir para vocês observarem as imagens. E aí, observarem que pensamentos vão chegando para você. Se vier um pensamento triste, tente substituir pelo pensamento alegre. Se você quer lembrar uma situação, tente mudar. Viva ela nesse momento, relembre e diga, vou mudar. Mude para outro pensamento.
Aí eu pergunto, quando você parou para recomeçar? Para repensar? Para refletir? Quando você parou para rever alguma situação? Ou para fazer uma prece? O pensamento é importante. A importância do pensamento. Aí eu trouxe a lei do pensamento. Existe a lei do pensamento que diz: semelhante atrai semelhante. Os pensamentos são emitidos magneticamente, atraem coisas e semelhantes que estão na mesma frequência. A nossa mente é como um aparelho de rádio. Os pensamentos e sentimentos são como mensagens radiofônicas e têm uma frequência. São transmitidos através do éter e adaptados pela pessoa cuja mente é receptiva a essas vibrações. Então, a lei do pensamento é: você atrai o que você pensa. O que mais pensa se manifestará na sua vida. Você atrai para si o que estiver pensando. Você só pode sentir o que pensa. Se você tiver um pensamento negativo, vai sentir-se triste e deprimido. Mas se você tiver um pensamento positivo, vai sentir alegre, calmo e entusiasmado. Então essa é a lei do pensamento. Além do que a psicologia diz, que o pensamento é intuitivo, e aí trazendo para a doutrina essa intuição que a gente sabe, que são os irmãos espirituais, os espíritos que intuem os nossos pensamentos, que também nos dão sugestões, sejam bons ou ruins. E aí a doutrina vem explicar que existe a intuição boa dos espíritos protetores, do nosso guia espiritual, e que a gente deve se conectar sempre com ela, mudar o pensamento. E existe a intuição do espírito sofredor, que é chamado obsessor, que quer o nosso mal porque ele é inferior e quer que a gente sofra como ele. Mas que tal se a gente mudar o pensamento no momento que a gente tiver com um pensamento de tristeza? Um pensamento muito triste, a gente pode mudar a sintonia, atraindo pensamentos positivos, e aí a gente pode até ajudar o nosso irmãozinho obsessor com isso. Então, o pensamento, hoje, que eu trouxe para a gente refletir, ele é tudo para a gente na nossa vida, porque somos seres humanos racionais, raciocinamos, e o pensamento que muda a nossa vida, que faz a nossa vida. Nós vimos agora um vídeo da natureza. O reino animal é o único reino o reino vegetal, eles são os únicos reinos que concluíram e sempre concluem o seu destino. O ser humano não, o ser humano nunca chegou ao fim do seu destino como tem que ser. Quando a gente encarna, que a gente vem para esse planeta para se melhorar, para não sofrer mais, para amar quem a gente fez sofrer, para mudar as energias, para ajudar, a gente esquece no meio do caminho. Mas o reino animal não, e o vegetal, eles cumprem seu papel tranquilo. Será que eles não raciocinam? E a gente tem esse presente maravilhoso que Deus deu a gente, esse livre-arbítrio, e é por isso que a gente não cumpre o nosso papel. Porque a gente, não, eu não vou mudar hoje não. Eu vou pensar em coisas ruins agora, eu vou continuar pensando, quando eu quiser eu mudo. Então nós temos esse presente maravilhoso, essa consciência e esse livre-arbítrio de estar sempre nos melhorando cada vez mais. Para concluir, temos aqui uma oração das flores, que ela diz assim, que dá para intercalar: fazei com que floresçam todas as flores e sejam belas. Fazei com que elas, uma primavera tão florida, que é a razão da minha vida, fazei ainda que a poderosa glória do teu ser seja diferente e tão formosa, que um beija-flor, ao tocá-la, tenha respeito e amor. E aí, trazendo essa flor
como o pensamento, eu poderia assim dizer, fazer com que os nossos pensamentos floresçam e sejam belos. Fazer com eles uma primavera tão florida que é a razão da nossa vida. Fazer ainda, na poderosa glória do teu ser, que eles sejam diferentes e tão formosos como um beija-flor ao tocá-lo, tenham respeito e amor. Fazei dos pensamentos como as flores, fazei como as flores rainhas a nós infiéis súditos, para que em gestos fortuitos, à mercê de nossas vontades, referenciemos suas majestades. Então, fazei que os nossos pensamentos sejam pensamentos elevados, para que gestos fortuitos também nos ajudem a ajudar as pessoas. Senhor, fazei de teus caprichos, fazei dos seus anseios um outono mais ameno. E, ao tocar as flores, o vento com seu perfume exala, perpetuando-se no tempo, fazendo com que nossa vida, nesse suave evento, tenha mais paz. Então, que nós possamos ter pensamentos positivos, para que os nossos anseios sejam alcançados, e com que as nossas vidas sejam mais suaves, para que tenhamos mais paz, e que possamos, assim, concluir o nosso processo evolutivo, nessa encarnação que estamos. E para concluir, a gente traz para vocês esse belo exemplo aqui da flor. Então, a força do pensamento vai moldar o seu destino. Então, nessa tarde de hoje, a mensagem que nós iremos trazer é que a gente possa orar, que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, possa estar sempre em harmonia com pensamentos bons, também com
observando o reino da natureza, o reino animal e vegetal também, que nós possamos estar sempre caminhando para juntos evoluir cada vez mais, realizando todos os nossos projetos e que possamos também ajudar cada um dos nossos irmãos com pensamentos, palavras, emitindo pensamentos bons, desejando bem, também emanando palavras, dizendo palavras de alívio, ajudando a cada um dos que nos procuram, e assim a gente possa concluir esse nosso processo evolutivo, tanto agora, quando a gente também estiver no mundo espiritual, e que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a atenção de todos e dizer que nossa casa não tem apenas essa parte de hoje, que é a palestra pública, chamamos, às 4 horas da tarde. A espiritualidade com certeza vai nos ajudar para chegarmos ao ponto que chegamos antes, né? Porque ela está olhando, como falou a irmã, está lá olhando por nós, nos ajudando, nos intuindo. Nós só pensamos, e foi justamente o tema de hoje, pensamento, só pensamos no bem, só pensamos em evolução espiritual e moral, né? Então nós vamos chegar lá novamente, com certeza, viu? Se nosso Deus quiser. Nós queremos agradecer mais uma vez e queremos assim pedir para que nossa irmã nos dirija em oração para terminar essa primeira parte. Pai de amor e bondade, agradecidos estamos por mais esse momento, que nós possamos a cada dia crescer, vigiar nossos pensamentos, ajudar os irmãos que precisam e que possamos compreender que só o amor é a saída para que possamos evoluir e que cada um dos irmãos que precisarem de ajuda, que nos procurarem, possam encontrar em nós o alívio, o aconchego e que juntos possamos continuar crescendo juntos para uma evolução. Que assim seja. Vamos preparar para o passo.